neste exato momento, para cumprir retas e curvas da volta de apresentação, da volta de aquecimento de pneus. Daqui a mais alguns instantes nós teremos, portanto, a largada sensacional da 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1 este ano. A Fórmula 1 que 24 anos depois volta a Portugal. E volta para conhecer um novo campeão. Nick Lauda, terceira vez? Prost, primeiro francês? Esta é a grande pergunta para as 70 voltas deste grande prêmio de Portugal. Aí nós vamos acompanhando os carros por este circuito, que é muito difícil para o piloto, que é muito seletivo. Ele tem trechos de alta velocidade, tem freadas fortes, como neste ponto aí. Tem curvas com inclinação ao contrário, na entrada e na saída. É um circuito difícil, é um circuito altamente seletivo, mas um circuito que agradou bastante aos pilotos, a grande maioria deles tendo um primeiro contato com o circuito do Estoril. Aí vão os carros. A pole position, mais uma vez, é a 9ª vez este ano, será do brasileiro Nelson Piquet. Ele marcou 1 minuto 21,70. A seu lado na primeira fila, você vai vendo o Piquet, vai vendo logo atrás. O segundo carro ali é de Prost, é a McLaren 7. Ele larga na primeira fila, tem esta vantagem. Depois, segunda fila, Ayrton Senna. Ayrton em terceiro, a sua melhor classificação para o grid. A seu lado, Rosberg. Quarta fila, terceira fila, Hélio De Angelis e Nigel Mansell. Você vai vendo aí Ayrton Senna. Nick Lauda, o líder do campeonato, larga na 11ª posição, abrindo a sexta fila. Ele teve problemas durante os treinos. Para que você faça as contas certas, veja bem, a classificação traz Lauda 66 pontos e traz Prost com 62,5. São 3,5 pontos de diferença. Isso quer dizer o seguinte: Prost, para ser campeão, tem que chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Se ele chegar em primeiro, Lauda não pode ser segundo. Se ele chegar em segundo, Lauda não pode ser quarto. E se ele chegar em terceiro, Lauda não pode chegar. Se Lauda chegar à frente, ou se nenhum dos dois completar, Nick Lauda será o tricampeão mundial da Fórmula 1. Aí vem eles, para a grande reta dos boxes. Vem buscando o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Piquet e Prost, Senna e Rosberg, De Angelis e Mansell. Também Alboreto, o Warwick e o Johansson. Lauda e Patrese. São as 6 primeiras filas. Você vai vendo a Brabham de número 1 de Nelson Piquet tomando posicionamento por dentro. Veja ali uma dupla brasileira. Piquet na primeira fila é o primeiro. Ayrton na segunda fila é o terceiro, está logo atrás. Prost larga por fora. Nick Lauda larga embolado lá no meio. Um medo muito grande dos pilotos na primeira curva no final da reta. É uma curva de velocidade. Está muito longe do ponto de largada. Os carros vão chegar muito forte. Aí pintaram a luz vermelha. O diretor de partida, como sempre, Derek Ungaro. Aí pintou ela. Vem a luz verde. Sobe o ronco do motor. Aí Piquet. Ayrton tenta forçar. Prost vai forçando também. Rosberg vem por fora. Jack Rosberg vai pulando na ponta. Aí você vê Nick Lauda, com todo cuidado, perdeu até posições. Ele tinha muito medo de ficar enroscado aí nessa primeira curva. Rosberg é o primeiro. Aí você vai vendo, pulou da quarta para a primeira posição. De Angelis vem em segundo. Prost também largou com cuidado em terceiro. Piquet quarto, Ayrton é quinto. São os 5 primeiros depois das 3 primeiras curvas. É o Grande Prêmio de Portugal. É a Fórmula 1 vivendo o seu dia de decisão. Aí começam as dificuldades. Vão para o miolo do circuito. Mudanças rápidas de marcha, saindo de segunda até quinta. Esta curva é feita de pé embaixo. Aí vem ele. Rosberg em primeiro, De Angelis em segundo, Prost em terceiro. Vamos conferir a colocação de Nick Lauda assim que eles passarem, completando a primeira volta. Vão para o S. Piquet teve ali problemas no momento da freada. Rosberg segue firme na ponta. De Angelis e Prost.
Você vê os 3 primeiros. Já vê o Ayrton surgindo na 4ª posição, porque Piquet realmente rodou. Da freada do S. Rosberg, De Angelis, Prost. Ayrton é o 4º. Alboreto o 5º. Mansell o 6º. Depois, as 2 Renaults. Niki Lauda passa bem atrás, passa para baixo da 10ª posição. Piquet que não completou essa primeira volta depois da rodada. Só agora passa Nelson Piquet. Você vai vendo o Rosberg, eu lhes digo que Piquet passou em último neste momento. Ayrton Senna é o 4º colocado. Prost já passa a ser o 2º. Ele forçou e ultrapassou em cima de Hélio De Angelis. Eles estão na 2ª volta de um total de 70. Vem forte, vem firme. Vem buscando livrar vantagem Keco Rosberg. Niki Lauda 11º. Eu dizia passou depois do 10º, passou exatamente em 11º. Portanto, Rosberg, Prost, De Angelis, Ayrton, os 4 primeiros. Lauda é o 11º colocado. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Bom dia, amigo da Globo. É importante observar que nesse início de corrida acontece uma coisa muito estranha. A pista está muito lisa, muito escorregadia, você vê os carros todos dançando e dando muito trabalho, principalmente ao Keco Rosberg para manter a sua liderança. E talvez por isso, e por aquilo que o Galvão falou, a dificuldade de passar nessa primeira curva, que é fechada e vem bastante depois da largada, ou seja, os carros chegam nela já com velocidade, é que você viu aquele cuidado extremo. Cuidado extremo principalmente de quem estava na 2ª fila, no caso do Ayrton, que deixou o Keco se mandar, o Piquet perdeu a sua tração, e um cuidado extraordinário que você pode notar de Niki Lauda. Ele ali no meio do pelotão teve que realmente passar com cuidado, porque passando essa primeira curva aí ele pode iniciar a sua corrida normalmente. E ele já começa. Já ultrapassa o Schimmer, já passa a ser o 10º colocado. Ele largou em 11º, caiu para 12º, com a rodada do Piquet recuperou a 11ª posição e já completou a 2ª volta em 10º. Portanto, o Prost é o 2º, Lauda é o 10º. Isso quer dizer, vai dando Prost. Só que tem muita pista pela frente. Olha o Prost como vai para cima do Rosberg. De Angelis já fica mais à distância e o Ayrton também perde contato. A primeira marcha que fica fora. Largaram 27 carros porque Felipe Alliot recebeu uma permissão especial para largar. Apenas ele estava fora. Última corrida do ano. 27 carros largaram. Só que ele largou e já está fora. Prost vem para cima do Rosberg. Repare que os pilotos mais reclamaram ondulações na pista. Nessa grande reta, como os carros vêm saltitando, como na reta é difícil colocar o carro em linha. Saíram da 2ª curva de alta no fim da reta. Vamos identificando o autódromo. Eles têm a primeira curva fechada, agora vai ser tomada à direita para entrar no miolo. Essa curva é inclinada ao contrário. Na sua entrada. Aí eles voltam a acelerar fundo. Fazendo essa curva de pé embaixo. Bem em quinta. Vem andando forte. Mas a freada é dura e a redução é para a 2ª. Aí novamente esticam até a 4ª marcha para uma nova redução, a 2ª para uma nova curva à direita. Aí eles sobem, vão para a parte alta do circuito, vão para os S's. Foi aí que Piquet ficou. Ele rodou e depois completou a volta em último. E daí a grande curva que dá acesso à grande reta. Entrando pela reta neste ponto, Prost vai firme para cima de Rosberg. Olha como o carro pula. Ayrton continua em 4º, mas passa a ser pressionado por Nigel Mansell, que é o 5º. Por Alboreto, que é o 5º, e Nigel Mansell, que é o 6º.
Lauda completou novamente em 10º. Prost quer a ponta de qualquer jeito. Vai ficar difícil a situação para Rosberg. Olha o Prost tentando chegar. Curva de alta, ele mergulha para cima de Rosberg. Vamos aguardar a próxima reta. Eles entram na parabólica e vão para a reta. Vamos ver se o Prost entra colado. Rosberg foi lá na zebra. Prost busca o vácuo. Vai armar o bote. Ele ainda tenta o posicionamento. Rosberg muda a linha, tira o vácuo. Evita que o Prost possa tentar retardar a freada para a ultrapassagem. Rosberg, Prost, De Angelis, Ayrton, Alboreto, Mansell. São os primeiros colocados. Lauda força uma ultrapassagem. Força a ultrapassagem em cima de também, assume a 9ª posição. Isso aconteceu aqui à nossa frente na reta dos boxes. Prost em busca da liderança, Lauda em busca da recuperação. Aí uma tomada aérea. E voltamos à imagem principal de Rosberg e de Prost. O carro parado ali era o outro Martin, de Jonathan Palmer. Os dois carros Martin já estão fora. O Piquet já não é o último da corrida. Ele já vem iniciando uma recuperação. E se o carro render, é aquela história. Aquela história que o Piquet até gosta, de fazer uma grande corrida. Ter uma grande atuação para encerrar bem o campeonato. Rosberg, Prost e o De Angelis vai chegando. Repare como o Prost não consegue a ultrapassagem. E o De Angelis vem chegando para entrar na briga. Aí eles entram na reta mais uma vez. Os 3 primeiros na reta. Agora o Prost colou. Agora ficou bom. Agora ele tenta. Só que a tomada é à direita. Tá melhor o Rosberg. Prost tem que ficar atrás, que a coisa ficou feia pro lado dele. Saiu pro lado errado. Repare inclusive como ele faz a curva mais lenta. Saiu pelo lado que o Rosberg permitiu. E o Rosberg está ali, você sabe a história do que é que o Rosberg nesses treinos oficiais. Ele estava na última posição, estava desclassificado, não tinha nem mesmo conseguido posição para a largada, quando na penúltima volta do treino ele conseguiu fazer uma volta boa e pulou para a 4ª. E aí na largada é o mesmo Rosberg de sempre. É uma excelente largada, o carro não está equilibrado, mas ele se segurando ali na ponta. A prova de que o carro não está equilibrado é você ver como não apenas o Prost se aproximou muito, mas também o Mansell, está tudo ali perto. Nelson Piquet é o 22º. Quase um problema sério ali para o Prost. Ele retardou a freada, ou o Rosberg freou demais. Ele foi para cima do Rosberg e quase toca o bico. Agora vai ser difícil segurar. O Mansell vem junto. Buscou o lado certo. Ficou na boa. Fecha a porta, Rosberg ainda não deu para Prost. É difícil a situação do Prost. Ele sente que tem carro para passar e ir embora. Ele sabe que a hora é essa. Mais do que nunca ele quer essa ponta. Mas imagine o que se passa pela cabeça desse francês. Teve o título nas mãos em 82, perdeu para o Rosberg, que aí está à sua frente. Teve o título nas mãos em 83, perdeu para Piquet. Agora ele sente outra vez a possibilidade do título. Sabe que tem que passar, mas evidentemente deve estar receando alguma coisa. Ele sabe que ele precisa da primeira posição, nenhuma outra interessa nessas circunstâncias da corrida. Ele inclusive falou antes da corrida que não ia nunca pensar em tática, nem se preocupar com a posição que ocupasse o Niki Lauda em qualquer ponto da corrida. O que ele queria realmente era lutar pela vitória, porque essa é a sua característica, um piloto veloz, um piloto
que sabe tocar ao máximo, tirar o máximo do seu carro. O Lauda é aquele piloto calculista, frio, que também sabe tirar tudo do automóvel, mas na hora certa. É um piloto de tática. O Prost não. Ele é um piloto veloz e diz que ia usar essa característica. Depois de 7 voltas, lá vem Prost de novo outra vez na reta. Vai tentar outra vez. Puxa por dentro. Rosberg ameaça. Ficou bom pro Prost. Assume a ponta, Alain Prost. Por 3 vezes ele tentou no final da reta. Agora, ao entrar pela volta de número 8, ele consegue, repare o replay. O Mansell vem ali atrás. O Rosberg ainda deu uma ameaça. Chega pra lá. Ele não chegou. Aí ficou com a preferência da tomada da curva e sai à frente Prost. Prost é o primeiro, Lauda é o nono. Vai ter que começar a ter muita mão de obra, Nick Lauda. Primeiro Prost, segundo Rosberg, terceiro Mansell, quarto Senna, quinto Alboreto, sexto De Angelis, sétimo Warwick, oitavo Johansson, nono Nick Lauda e décimo Patrick também. Isto depois de 8 voltas. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. Você viu o Max Suher abandonando a prova. Piloto da Arrows, Suher largou em 16º. Olha o Mansell como vem em cima do Rosberg. De um lado e de outro, caçou pra lá, caçou pra cá. Rosberg botou ele pra fora. Esses têm história. Vem de longe. Eles não se entendem muito na pista, não. O Mansell puxou de um lado, jogou pro outro. Rosberg disse, pra cima de mim não. Lá vou eu. Eles não se entendem e o que é curioso, serão companheiros de equipe o ano que vem na Williams. Uma coisa que não agradou muito o Keck Rosberg, mas foi uma decisão assumida por Frank Williams, principalmente pelo fato de Mansell ser um piloto inglês. O Frank Williams sempre quer um inglês na equipe, nem sempre conseguiu ter um piloto à altura, um piloto inglês à altura, e vão ser companheiros no ano que vem, mas pode esperar muita briga aí, este ano mesmo, nessa corrida e no ano que vem. Essa briga é boa. Rosberg e Mansell. Eles andaram tocando roda, principalmente no Grande Prêmio de Dallas, quando brigaram muito tempo pela ponta. Prost vai abrindo. Vai colocando vantagem. Aí você vai vendo o Rosberg em segundo e o Prost e o Mansell, que está na terceira posição. Prost é o primeiro. Ayrton segurando a quarta. Alboreto em quinto, De Angelis em sexto. Isso depois de 10 voltas. Mansell tenta uma nova aproximação, mas o Rosberg já modifica a sua linha na pista para não dar chance sequer a uma tentativa de vácuo. Briga é boa. Prost vai abrindo muito e o Mansell vai mergulhando para cima do Rosberg. Quem pode se dar bem, olha, o Prost e os dois lá atrás. Ele já abriu mais de 3 segundos e meio. Aí 6.3. Você vai vendo a classificação confirmando o Lauda ainda em nono. Ia tentando de novo o Mansell. Eu disse que quem pode se dar bem com isso é o Ayrton, porque os dois podem se estranhar e acabar de fora. Prost vai abrindo frente e o Lauda não consegue uma melhor recuperação. Ele tem Stefan Johansson, companheiro da Toleman, de Ayrton Senna. O Johansson está à frente de Lauda. Mansell chegou demais. Aí ele tem a obrigação de tentar. Tentou, colocou por dentro. Rosberg freou forte, o carro desequilibrou e o Mansell saiu à frente.
Mansell passa a ser o segundo colocado. Aí a repetição. Quando o Rosberg freou, o carro balançou e o Mansell fez a curva por dentro. A tendência agora é o Mansell abrir, que o Rosberg segurava, não só o Prost, como também o Mansell. O Prost foi embora. E o Mansell agora começa a abrir. Prost, Mansell, Rosberg e Ayrton Senna os 4 primeiros. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí você continua vendo Mansell e Rosberg. Já não há mais a briga direta porque o Mansell vai embora. O Ayrton, que vem em quarto, tem um Alboreto muito próximo a ele. O Piquet passa a ser o 19º colocado. Ele chegou a andar em 27º antes das 2 marchas. E do Errol de Surra, desses 3 carros estarem fora da prova. Aí você vê Mansell, Rosberg, Ayrton Senna. Vai tentar se aproximar do Rosberg. Depois Alboreto, muito pressionado por Warwick. E aí o Johansson, atrás do De Angelis e o Lauda atrás dele. A sequência é Prost, Mansell, Rosberg, Senna, Alboreto, Warwick, De Angelis, Johansson e Lauda. Você percebe que o Lauda está em 9º, mas não está distante do segundo colocado, por exemplo. Ele está num grupo ali de 4 carros. Outra coisa que é bom se destacar é que a pista é de difícil ultrapassagem. Tem que se buscar, na maior parte das vezes, na reta. Como você viu o Prost passar o Rosberg, viu também o Mansell passar o Rosberg. Esse é Nick Lauda. Ayrton conseguiu abrir um pouco. Do Alboreto. Prost completando a volta de número 13. Lauda não consegue se livrar de Johansson. Está na hora do Lauda apertar um pouco. Aí ele entra na reta numa posição difícil. Johansson tenta em cima de De Angelis. Lauda vem acompanhando, vem com todo cuidado. O velho campeão Nick Lauda sabe o que faz. Isso ninguém duvida. Ele sabe que Prost está na ponta. Ele sabe que o Prost ia partir para a ponta. E está fazendo a sua corrida. Aí está o carro de Nick Lauda. Repetindo que se o Prost chegar em primeiro, o Lauda tem que chegar em segundo. Nelson Piquet consegue a ultrapassagem em cima de René Arnoux à frente dos boxes. Passa a ser 18º. Prost vai abrindo, já vai chegando agora a 10 segundos de vantagem sobre Mansell. Mansell já abre 2 segundos para Rosberg. E o Ayrton já diminui para menos de 4 segundos a diferença que tem para Rosberg. Você viu o Ayrton, viu o Alboreto, vê De Angelis, vê Johansson e vê Lauda. A posição do Lauda, Galvão, é realmente de espera, porque ele percebeu também a essa altura que o Toleman do Johansson, que está à frente dele, está melhor que o Lotus do De Angelis. Só que o Johansson não conseguiu ainda a ultrapassagem. Seria interessante para ele que o Johansson se mandasse para frente. Fica mais fácil de superar o De Angelis se o Johansson sair da frente. Olha o Johansson tentando. Ainda não foi dessa vez. O Lauda fica ali, numa posição de espera. E preocupado, evidentemente, que alguma coisa aconteça numa tentativa de Johansson em cima do De Angelis, possa sobrar para ele. Aí Nick Lauda. De Angelis, Johansson e Nick Lauda. Ao fundo surgiu o carro de Tambay, que é o 10º colocado. São os 10 primeiros Prost, Mansell, Rosberg, Senna, Alboreto, De Angelis, Johansson, Lauda e Tambay.
Agora o Johansson ficou mais pro Lauda do que pro De Angelis. Então é a hora do Lauda tentar. Aí tem espaço para eles colocar entre o Johansson e o De Angelis. Aí muda um pouco a tática do Nick Lauda. E você percebe que isso acontece porque o Johansson é um piloto rápido, provou agora na Toleman, nessas corridas que ele tem feito pela Toleman, que ele é um piloto rápido, mas é um piloto não muito acostumado a guiar um carro muito bom. Então ele não tem regularidade. Ele ataca o De Angelis e às vezes fica bem para trás. Ele não tem regularidade, e o Lauda, que esperava que ele ultrapassasse o De Angelis, como isso não aconteceu, pode ser que a vez do Lauda aconteça antes do que ele mesmo esperava. Pode ser agora. Olha o Lauda. Vai tentar. Vai puxar por dentro. Desistiu. Não deu para chegar no ponto exato de vácuo para tirar a direita na hora da freada. Johansson e Lauda. Mansell sempre fazendo uma volta mais rápida em cima da outra. Por 2 vezes. Ele vai sendo assim até agora o recordista do circuito. Nigel Mansell. Lotus número 12, será o carro de Ayrton Senna na próxima temporada. Johansson outra vez se aproxima de De Angelis. 15 voltas completadas. Vamos acompanhar aí atentamente essa sequência de manobras de Nick Lauda. Uma fila do quarto até o 9º colocado. Do Ayrton, que é o quarto, para o Lauda, que é o 9º. De novo na reta. Ameaçou. Fica difícil. Aí próximo, Mansell, Rosberg, Senna, Alboreto, De Angelis. Confirmando o Lauda é o 8º colocado nessa altura. O 9º é o também. O Schimmer passa a ser o 10º. Pista limpa à sua frente. Mas só que agora quem está perseguindo é o Mansell, não é mais o Rosberg. Por isso ele, que já teve 10 segundos de vantagem, passa a ter 7.9. Que o Mansell vem fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida, vem andando muito forte, vem tirando um pouco essa diferença. Agora a volta mais rápida passa a ser de Prost. 1:25.143. Aí está o Prost. Bom, por enquanto ele tem a pista limpa, mas o circuito é pequeno e daqui a pouco ele está alcançando retardatários. Por enquanto, quem está com a corrida difícil é o Lauda. A do Prost está mais tranquila por enquanto. Aí vai Prost, firme na liderança. Vai começar a ter tráfego. O primeiro é do Gardner. Vamos aguardar essa tentativa de ultrapassagem do Prost. Tem 2 retardatários à sua frente. Primeiro, Gardner da Ozella. Esse já ficou para trás. Facilitou ao máximo. E depois o Mauro Baldi, que está ali à frente. Aí vamos ao replay. Aí o Prost chegando no Baldi. Lembrando que no Grande Prêmio da Alemanha quem complicou a vida do Lauda foi o Baldi. Tocou no Lauda quando o Lauda tentou ultrapassar e colocou para fora da pista. Mas Prost passa por Mauro Baldi e vai em frente. Só agora você vê o Mansell cruzando a reta em segundo. Primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. Aí você vai vendo o Lauda.
Prost está na ponta. E o Lauda continua tendo muito trabalho. Os 8 primeiros colocados já encontrando tráfego. Mas saindo bem do tráfego. Aí está Nick Lauda. Ele e Johansson conseguiram ultrapassagem em cima do De Angelis. Aí começando a recuperar posições. Lauda passa a ser o 7º colocado. Com o Prost na ponta, ele ainda está a 5 posições do título. Porque com o Prost em primeiro, ele tem que ser o segundo. Ayrton já passa a ser o 3º. Aí Lauda, sempre no mesmo ponto. Ele está ameaçando, desconcentrando o Johansson, complicando a vida do Johansson. Mas segue ali atrás do sueco. Em primeiro Prost, em segundo Mansell, em terceiro Ayrton Senna. Em quarto Rosberg, em quinto Alboreto, em sexto Johansson, em sétimo Nick Lauda. Nelson Piquet nessa posição. Piquet era o 3º na primeira volta, rodou no S, passou em último, em 27º e agora está em 16º. É a vez de Alboreto, carro que você vê aí, partir para cima de Keck Rosberg. Ponteou o Rosberg enquanto deu e agora já está em quarto. E o Ayrton que vai fazendo uma bela corrida. É o 3º colocado. Vai se mantendo à frente da Ferrari. Já conseguiu a ultrapassagem em cima de Rosberg. Lauda e Johansson. O Rosberg vai segurar um pouco o ritmo. Vamos ter uma fila ali. Com Alboreto, com Johansson e com Lauda. Repare. Rosberg, Alboreto e Johansson e Lauda. E podem ter certeza absoluta de que o Lauda, além do cuidado, deve estar tendo todo o cuidado para não forçar demais o motor do carro. Porque por tantas vezes ele entrou na reta atrás do carro de Johansson. A potência, desde que se aumente a potência do tubo, a pressão do tubo, a potência do Porsche é muito maior do que o motor Hartley. Ele não está arriscando nada. Aí a classificação depois de 20 voltas. Prost, Mansell, Senna, Rosberg, Alboreto, Johansson, Lauda, confirmando as 7 primeiras posições. Esse é Michele Alboreto, 5º colocado. Aí o carro nos boxes. A Williams trocando pneus. A equipe se complica um pouco no trabalho. E finalmente vai voltar à pista. Aí o carro de Jacques Lafitte voltando à pista. E você tem de novo Rosberg, Alboreto, Johansson e Lauda. O Johansson que vai começar a forçar em cima do Alboreto. O Lauda sempre fica na ameaça. Ele tira e depois traz de novo na linha de tomada de curva. Cai novamente a diferença de Prost para Mansell. É de 7,1. Anda muito forte o Mansell. E o Mansell tem 18 segundos, ponto 7 de vantagem para Ayrton Senna, que é o 3º colocado. E os outros vêm aí na balada, vêm se misturando com os retardatários. Passando por Gartner. Uma Ferrari, um Toleman e uma McLaren. Alboreto, Johansson e Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona.
Os três ainda não conseguiram chegar no Rosberg. Depois vem També, De Angelis e Shiver. Também o oitavo, De Angelis nono, Shiver o 10º, completando as 10 primeiras posições. Outra vez eles estão na reta. Esse é o estreante Philippe Streiff, corredor de Fórmula 2, que corre com uma terceira Renault. A pista ficou estreita para ele. Foi uma chance que a equipe Renault deu a um piloto francês que se destacou nesse ano sem nenhum compromisso para o ano que vem. Os dois pilotos da Renault no ano que vem continuam sendo Patrick Tambay e Derek Ward. E aí a briga tá feia. Alboreto não consegue fugir de Johansson. Você viu lá o fundo do carro do Streiff? Você já tinha visto fora da pista. Foge um pouco Alboreto. Há uma certa distância entre ele e Johansson. Ayrton, Rosberg, Alboreto, Johansson e Lauda. Nesta segunda, às 10h15 da noite, assista mais um capítulo de Rabo de Saia, minissérie especial da Globo. Fica aí a expectativa de quando o Lauda vai tentar pra valer. E agora ele só ameaçou. Quem sabe agora? Vamos ver. Ele consegue pegar o vácuo na reta. É que se ele mergulhar do Johansson, ele vai achar o Alboreto fazendo a curva. Tanto que ele nem tentou. O Hélio De Angelis, que estava aí entre Alboreto e Johansson, perdeu a posição para Johansson, depois para Lauda, e agora já perde também posição para També. Cai para a nona posição o Hélio De Angelis. Essa posição do Hélio De Angelis é importante para os brasileiros. O Piquet está lutando com o De Angelis pela terceira colocação no campeonato e quer muito esse terceiro lugar. Ele tem 4 pontos a menos que o De Angelis. Piquet está em 15º, atrás de De Césares, Winkelhoff, Butsen e Patrese. Agora, todos esses que estão à sua frente estão no máximo 2 segundos cada um entre si. Quer dizer, Piquet tem oportunidade de ganhar 4 posições se o carro render. O Shiver, aí sim é que a distância já é maior. O Shiver que está na 10ª colocação. E aí você vai sempre acompanhando a imagem de Lauda. Ayrton Senna é o terceiro colocado. Rosberg é o quarto. Quinto, sexto e sétimo. Lauda é o 7º. Johansson mexe o carro à sua frente. Então logo o Lauda ameaça. O Lafitte, que você viu parado nos boxes, já entrou de novo nos boxes, já saiu outra vez. Aí lá para baixo, o Jacques Lafitte, com o carro número 5 da Williams. Realmente o Lauda não consegue se livrar. Nós estamos na volta de número 25. Os 10 primeiros completaram 24 voltas. Parece que o Lauda vai à luta. Dá toda a impressão de que ele cansou de ficar ali atrás. Aí Alboreto, o espaço, o Johansson e o Lauda. Vamos aguardar a próxima reta. É que o Johansson faz muito bem a grande curva de entrada da reta. O Toleman está muito bem no chão. Ele com o Ayrton faz uma bela corrida em terceiro. Ele faz muito bem, muito forte. Então ele mergulha em cima do Alboreto, então pronto, eles entram na reta. Isso diminui o espaço de ação para o Lauda. Ele fica colado atrás de 2 carros que estão também colados. É aí, esse ponto. Repare, como o Johansson sai mais forte que o Alboreto, sai em cima do Alboreto. Lauda, ainda não é dessa vez. A manobra é sempre a mesma. A diferença de Prost para Mansell vai se mantendo nos 7 segundos. Era 7.7, caiu para 7.1, agora é de 7.3.
O Lauda está sempre tentando ali, é realmente o ponto de ultrapassagem dessa pista, mas você pode ter certeza que no momento em que ele decidir que é realmente o momento de ultrapassar, ele vai sair muito antes, muito mais para trás, ele vai sair da traseira do Johansson. Aí vem ele. Nick Lauda coladinho, coladinho. Não há distância, repare. E o Ayrton começa a ficar muito próximo do Rosberg. O grupo vem chegando no Ayrton. Vem se formando uma fila. Muito sério. Mais um fora. Outro erros. O Surra já estava fora. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Outra vez eles completam a reta dos boxes, entram na sequência de 2 curvas de alta. Aí a segunda parte, saindo da segunda, sem nenhuma alteração. O Ayrton, que ultrapassou o Rosberg, não conseguiu fugir muito. Agora temos tráfego. Pode acontecer alguma coisa. Ghinzani está logo ali. Alboreto vai ser o primeiro a chegar no Ghinzani. É um marcha parado. E o Lauda forçou de vez. Na aproximação, o Lauda, repare aí, tirou a direita e ultrapassou. Ele ameaçou o Johansson em todas as voltas no fim da reta. O Johansson tinha na cabeça, bom, ele só vai tentar aqui, no outro lado do circuito, lá no misto. O Lauda fez a manobra e passou. E obrigou o Johansson a dar uma travada de roda ali na freada. Passa a ser o 6º colocado. Nick Lauda vai pra cima do Alboreto. Parece que ele resolveu. Vai brigar pela quinta, botou por dentro, não teve nem conversa, vai-se embora Nick Lauda. Pegou o vácuo, dava a impressão de que o bico da McLaren ia tocar na ponta final da caixa de câmbio da Ferrari. E aí ele tirou de uma vez só. É nessa que eu vou e foi embora. Aí outra vez. A Renault. Agora o carro do Warwick. Aí você vê o Warwick. O Warwick estava em 14º. Já não estava bem na corrida. Aí praticamente abandonando. Lauda passa a ser uma ameaça muito grande para a Prost. Porque o Prost vai sossegado na ponta. Se bem que a diferença caiu para 6,69. Mas o Lauda vem chegando. Já deixou De Angelis para trás. Já deixou Johansson. E agora passa também por Alboreto. E o Piquet entrou no box para trocar pneus e voltou à pista. A diferença do Prost para Mansell, você disse, caiu para 6,69. A diferença em relação ao Lauda ainda é superior a 30 segundos. E o nível deles na corrida é bastante diferente. Enquanto o Prost vira em torno de 1,24 e 1,25, o Lauda estava virando, enquanto na luta com o Johansson e o Alboreto, em torno de 1,27. Agora ele pode acelerar um pouco. Aí ultrapassando mais um retardatário e vai-se embora Nick Lauda. Ele é o 5º colocado. A próxima 20, Leclerc Rosberg. O Lauda resolveu. Passamos das 25 voltas. Total é de 70. É agora que eu vou. E tá indo. Prost, Mansell, Senna, Lauda, Alboreto, Rosberg. É dada a classificação com o Rosberg atrás, mas o Rosberg está ali na frente do Lauda.
você vê o Prost. Prost que é o líder. Tem mais de 6 segundos de vantagem para Mansell, que é o segundo colocado. O Ayrton em terceiro já vem muito longe. Depois vem Rosberg, vem Lauda, vem Alboreto, vem Johansson. Aí a pista limpa para o segundo colocado no campeonato e o líder da prova, o francês Alain Prost. Informações sobre o campeonato italiano. Termina neste momento o jogo Napoli e Milan, terminando em 0-0. Nós vamos ver os principais lances do segundo tempo desse jogo. Você curtiu todo o primeiro tempo ao vivo e depois da decisão do Mundial de Fórmula 1 nós vamos ver os grandes momentos do segundo tempo desse jogo Napoli e Milan. E hoje, logo após os gols do Fantástico, assista na Rede Globo o segundo debate de Ronald Reagan e Walter Mondale, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Você viu que a televisão portuguesa, Fórmula 1 não chega a Portugal há 24 anos, a televisão portuguesa faz também a sua primeira transmissão de Fórmula 1. Quando acreditou a última vez a classificação, acreditou sem o Rosberg, dando Lauda como quarto. Mas nós dizíamos já naquela oportunidade, confirmamos agora. Rosberg ainda é o quarto, Lauda é o quinto, o Alboreto é o sexto. Prost, Mansell, Senna, Rosberg, Lauda e Alboreto. As 6 primeiras posições. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí nós estamos de volta, você vai vendo o Nick Lauda, que neste instante consegue a ultrapassagem em cima de Keck Rosberg. Passa a ser o quarto colocado Nick Lauda. A diferença 42,7. Você está vendo a ultrapassagem do Lauda em cima do Rosberg. Outra manobra segura de Nick Lauda, que começa a dar um show no Estoril em Portugal. Aí você já tem novamente a imagem ao vivo de Lauda, que já é o quarto colocado. A diferença dada é para Prost na primeira posição, mas isso não tem muita importância. O importante é a diferença para o Mansell, que é o segundo colocado, porque Prost em primeiro e Lauda em segundo define em favor de Lauda. Então a importância é a diferença de Prost, de Lauda em quarto para Mansell em segundo. E é exatamente isso. E a diferença nesse momento é de 32 segundos. Em relação ao Rosberg é de 42. Em relação à segunda colocação é de 32 segundos. E são esses 32 segundos que o Lauda tem que recuperar. Aí está o Lauda. Ele fez o que tinha que fazer, deixando o tráfego para trás, passando por De Angelis, passando por Johansson, passando por Alboreto, passando por Rosberg. Agora a diferença é muito grande. Ele tem o Senna ainda, que não está muito longe dele. Mas depois a diferença é muito grande para o Mansell. Aí vem Andreas Nicolau Lauda. Anote aí mais uma vez que vale a pena. Hoje, logo após os gols do Fantástico, assista na Rede Globo o segundo debate de Ronald Reagan e Walter Mondale, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Prost tem o Brabham à sua frente. Ultrapassa o Prost. Sai da presença do Manfred Wilkelock, que corre pela primeira vez na Brabham. Aí a classificação após 31 voltas. Prost, Mansell, Senna, Lauda, Rosberg, Alboreto, També, De Angelis, Patrese e Wilkelock. Isso quer dizer que apenas os 9 primeiros estão na volta do líder. Porque acabou de ser ultrapassado o Wilkelock pelo Prost. E olha o Lauda em cima do Ayrton. Quer o terceiro lugar. Ayrton, Senna e Nick Lauda. Senna, que faz uma grande corrida e é o terceiro, passa a ser nessa altura uma figura importante na decisão do título, porque ele briga com o Nick Lauda pela terceira posição. Lauda está absolutamente resolvido. Mergulha para cima de Ayrton. É bonito ver a manobra do grande campeão Nick Lauda. É gostoso de ver
O garoto brasileiro da Fórmula 1 andando aí na terceira posição. Ele que vai para uma equipe forte, no próximo ano vai correr na Lotus. Senna e Lauda. Vai ficando fora da corrida Renault, da Ligier, François Renault. Tenta uma aproximação, Lauda em cima de Senna. Vai buscar o VAR. Já tirou. Vai no motor. O Porsche fala mais alto e Nick Lauda vai embora. Ayrton por fora, Lauda por dentro. Lauda é o terceiro colocado. Nessa altura não tem pra ninguém. Ele chega, tira e vai embora. Olha o replay aí. Seguramente o Lauda aumentou a pressão do tubo. Botou pra andar esse carro. Prost em primeiro, Lauda em terceiro. O título por enquanto é de Prost. E nós vamos chegando à metade da corrida. Informando que nessas duas voltas, enquanto Lauda lutava aí contra a Senna, o Mansell apertou um pouco em cima do Prost, está agora a 5 segundos, e portanto a diferença do Lauda para a segunda colocação é nesse momento de 36 segundos. Mas uma outra diferença passa a ser importante. Esta que o Reginaldo acabou de se referir. A de 5 segundos de Prost para Mansell. Porque uma ultrapassagem de Mansell em cima de Prost muda tudo. Porque o Lauda só tem que ser segundo se o Prost for primeiro. Se o Prost for segundo, o Lauda pode ser até o quinto. É toda uma questão de conta. Vai na base da aritmética essa altura. A decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 84. Uma temporada fantástica que chega de forma sensacional ao seu final. Prost numa grande corrida, tomando a ponta e indo embora. Lauda numa corrida fantástica, fazendo ultrapassagens seguras e buscando a sua posição. 34 voltas completadas. Prost tem tráfego. É o carro de Ricardo Patrese que está à sua frente. Você confere os 6 primeiros. Prost, Mansell, Lauda, Senna, Rosberg e Alboreto. O Patrese que está à frente do Prost. É o 9º colocado. E também já toma uma volta de Prost. Apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. Metade da prova. Metade da decisão do Mundial de Fórmula 1. Primavera no ar. No pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Outra passagem de Prost em cima de Gartner. O Prost sentiu a ameaça do Mansell, já abriu de novo. Agora já vai para 8 segundos a diferença em relação a Mansell. É muito grande. Subiu muito rápido. O que será que acontece com o Mansell? Vamos ficar de olho agora no Mansell e no Lauda. Subiu muito depressa essa diferença. Olha o Prost. Vai levando o seu McLaren. Vai fazendo girar alto o seu motor Porsche. Vai pensando numa bandeirada. Vai pensando num título mundial. Vai pensando em ser o primeiro francês a ser campeão do mundo. Na terceira posição vem Nick Lauda pensando num terceiro título mundial. Pensando cada vez mais em ser um dos grandes nomes do automobilismo internacional em todos os tempos. Patrese também ultrapassa Gartner. Aí você vê o Mansell. A câmera fica travada para que você tenha uma noção exata da distância entre os primeiros. Você viu o Prost, você viu o Mansell, por enquanto nada do Lauda. O ritmo do Lauda agora já é outro, ele já vira 1,25. A sua melhor volta, 1,25,1.
E agora pinta. Apareceu só agora. Teve o Ayrton lá atrás. Você vê que a diferença é grande realmente. 36 voltas completadas. Estamos na volta de número 37. E apenas os 8 primeiros estão nesta volta de número 37. Lauda vai chegando em cima do Arnoux. O Arnoux é o 13º colocado. O Nelson Piquet é o 12º. Piquet já rodou, já parou no box, já trocou pneu e é o 12º colocado. Lauda e o trânsito de René Arnoux com sua Ferrari. Vamos ver a atitude do Arnoux. Ele facilita a vida do Lauda. Exatamente. Deixou a parte interna da curva. Saiu limpo, saiu inteiro, saiu preciso de Lauda. Faltou só fazer o gesto com a mão. Aí a repetição. Veja como o Arnoux prendeu o carro aqui fora. Ele veio no ponto de tomada e depois não buscou a tangência. Deixou lá a parte interna. A forma correta de entrar na curva para Nick Lauda. Eu queria ver se o René Arnoux fizesse a mesma coisa com o Alain Prost, que não é seu amigo. Longe disso. Aí o Lauda, que já passou pelo Arnoux e já abriu bastante. Completa mais uma reta. Completa mais uma volta. Galvão, o Prost acelera mais. 10 segundos agora a diferença dele em relação a Mansell. E a de Mansell em relação a Lauda está sendo mantida em 36. Então vai fundo Alain Prost. Prost é o primeiro, Mansell é o segundo, Lauda é o terceiro, Ayrton Senna é o quarto, Rosberg é o quinto, Alboreto o sexto, Patrick também é o sétimo, Hélio de Ângeles o oitavo, Ricardo Patrese o nono, Wilkenrock o 10º. Aí você viu Lauda e mais uma vez viu Williams no box. Pela terceira vez o Lafitte vai para o box. Este ano absolutamente da McLaren. Mais um show de Prost e de Lauda, com características inteiramente diferentes. Prost arriscou tudo no treino para largar na primeira fila, tomou a ponta. Lauda, cheio de cautela desde o primeiro treino, e vem numa corrida de recuperação. Tentar diminuir a diferença em relação a Mansell, que é o segundo colocado. O Prost, primeira coisa que tem que pensar é segurar essa ponta de qualquer maneira. Prost em primeiro, Lauda em terceiro. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí vai Mansell, é o segundo colocado. Há muito tempo ele não aparecia no vídeo. Ele tem Gartner e Baldi logo à sua frente. Gartner e Baldi vão tomar a segunda volta do segundo colocado. E o Mansell vem chegando. Volta mais rápida, Prost. 1:23.45, acima dos 187 quilômetros de média horária. Carro com problemas no fim da reta. Aí você viu o Mansell passando em cima ali do pó que foi jogado para evitar uma poça de óleo. Exatamente aí, quando ele busca a ultrapassagem de uma vez,
em cima do Gardner, que ultrapassava o Mauro Baldi. O torcedor do Prost não precisa se assustar. Realmente passou apenas em cima do cimento. Curioso como o Prost depende tanto da corrida de Mansell. Ele nunca esperou ter que torcer tanto pelo Mansell na vida. Só que a presença do Mansell aí na segunda colocação é decisiva. Da forma como está, o Prost seria o campeão. Agora, é verdade que para o Prost seria muito melhor ter um outro piloto aí mais constante, porque o Mansell, durante toda essa temporada, andou na frente, andou em segundo e terceiro, mas quase sempre quebrou. Seria importante, por exemplo, um De Angelis, que foi muito regular durante o ano todo, ou até mesmo o Ayrton Senna. Seria interessante o Ayrton Senna. Agora, o Mansell não é muita segurança para o Prost. Você viu lá o Williams parada? E olha, a diferença do Prost para o Mansell subiu para 14. Mas a diferença do Mansell para o Lauda caiu para 31. E aí você vê o Mansell. Passamos da volta de número 40, entramos pela volta de número 41. São 70. Tem muita coisa pela frente. Vale o título mundial da Fórmula 1 em 1984. Você acompanhou pela Rede Globo todas as corridas dessa temporada de 84. Este grande ano da McLaren. Este show de Alain Prost e de Nick Lauda. Prost, Mansell, Lauda. Senna, Alboreto também, De Angelis, Rosberg, Patrese, Wilkerock. O Rosberg caiu aqui para uma volta. Vai perder para Patrese e Wilkerock porque o Rosberg você já viu parado. Você falou da McLaren, Galvão, e você pode imaginar agora o torcedor da Rede Globo, que grande coroação da McLaren depois desse ano todo de vitórias, se o Lauda alcançar o Mansell. O Lauda seria o campeão, Alain Prost em segundo lugar, e a diferença de apenas meio ponto, uma coisa inédita na história da Fórmula 1. E mais, vejam bem, o Lauda seria campeão com o Prost chegando a 7 vitórias. Uma marca, por exemplo, alcançada por Jim Clark. O grande Jim Clark. É um ano fantástico da McLaren. Olha o tempo aí. 16,46 a vantagem de Prost para Mansell. 28,7 a vantagem de Mansell para Lauda. Vem que vem chegando Nick Lauda. O Lauda mudou totalmente o ritmo da corrida. Agora já vira em 24,5. Aí o Prost. A partir de agora eles têm que ficar de olho na pista, de olho na sinalização de boxe da McLaren. Boxe da McLaren trabalhou de forma tão perfeita, mas que essa altura tem duas turmas. Tem a turminha do Prost e a turminha do Lauda. Cada um cuidando do seu. E aí vai o Prost, que é o líder da prova. Primavera no ar, no pique da Globo. Hoje no Video Show, a trajetória do Brasil na Copa do Mundo. Video Show, hoje, 1h15 da tarde. Segue firme na ponta Prost. Mais uma vez tráfego. Agora será a vez do També. Aí ele passa pelo Warwick. E você viu fora da pista, fez a manobra, voltou. E o Warwick é o 13º colocado. Arnoux é o 12º, Piquet o 11º. Apenas 7 estão na mesma volta. Mansell Lauda, 27,74. Vai caindo. Mas é muito grande ainda essa diferença. Ayrton Senna continua na 4ª posição. Ele tem exatamente 1 minuto atrás do Prost. E tem menos de 1 segundo de vantagem para o Alboreto, que é o 5º. Vem na balada o Alboreto ali apertando em cima de Ayrton Senna.
Piquet é o 11º, mas está 1,5 segundos apenas atrás do De Cesaris. Pode ocupar rapidamente a 10ª posição Nelson Piquet. Também vem numa corrida de recuperação. Ele que largou na pole position, estava em terceiro na primeira volta, rodou. Olha ele aí, abrindo para o Lauda. Nick Lauda, McLaren Porsche TAG. Vamos ficar de olho na diferença. Já baixou de 27. Já é de 26,2. Vem tirando mais de segundo por volta Nick Lauda em relação a Nigel Mansell. Alboreto apertou demais em cima do Ayrton Senna, a pista ficou estreita para ele, ele perde sua posição. Alboreto era o 5º colocado, estava coladinho atrás do Ayrton Senna. Carros vão aí se misturando. Você viu o carro do Shiver? E aí o Lauda. Agora repare que ele vai outra vez chegando o Johansson. Ele brigou com o Johansson pela 7ª posição. Só que o Johansson já andou aí andando na direção errada na pista. Perdeu posições, caiu para 18º. E o Lauda chega outra vez nele. Agora não para brigar por posições, mas para colocar mais uma volta. O Johansson ficou inteiramente fora da briga. É o 17º colocado a essa altura. Lauda teve muita dificuldade para ultrapassagem em cima do Johansson quando a briga era para valer. O Johansson ultrapassou de Shiver. Lauda veio de carona, bota no meio dos dois, fica difícil, puxa para dentro. Ficou meio no sanduíche ali o Lauda, tentando achar o seu espaço. Conseguiu a ultrapassagem apenas em cima do Shiver. Manobra difícil para Nick Lauda. No começo da corrida era uma questão de posição, agora para ele é uma questão de tempo. Ele tem que ir atrás do Mansell, não pode perder tempo. Vai perdendo muito tempo aí atrás do Johansson. É a segunda vez que ele perde muito tempo atrás do Johansson. Perfeito o Johansson brigar por ele, brigar com ele pela 7ª posição. Mas agora está fora da corrida o Johansson. Por isso ele abre e Nick Lauda vai embora. Prost, Mansell, Lauda. Senna, Alboreto de Angelis. Depois de 45 voltas, aí você tem o replay da ultrapassagem de Lauda em cima do Johansson. O Alboreto, mesmo com aquela rodada, não perdeu a posição para o De Angelis. Com 1 segundo à frente do De Angelis. Mas ele estava menos de 1 segundo atrás do Ayrton e agora passa a ter 12 segundos de desvantagem. Foi exatamente o tempo que ele perdeu quando saiu da pista. Tem todo mundo embolado aí na reta. Warwick, De Cesaris e o Lauda vem chegando. Essa ultrapassagem é difícil, hein? Em cima do De Cesaris. É sempre um piloto complicado para ser ultrapassado. No meio de um tráfego intenso, Nick Lauda. Com isso, evidentemente, a diferença volta a subir. Já chega a 28 segundos de novo. Como disse o Reginaldo, é uma questão de tempo para o Lauda. Ele começa a dirigir, inclusive, de forma diferente do seu habitual. Ele começa a forçar de qualquer maneira. Ele quer a ultrapassagem. Veja o Warwick.
Vai-se embora de Clauda. Outra vez ele vai ter De Césares à sua frente. Momento importantíssimo da corrida. Da corrida e, consequentemente, do Campeonato Mundial de 84. Chega forte em cima do De Césares. De Césares fez sinal. Ergueu o braço esquerdo pro Lauda. Vai embora, o Lauda vai. Entra entre De Césares e Ghinzani. O carro está ali de Berger. Aí o Zela número 30. Gartner e o Lauda. Segura tudo que pode usar metade da pista e passa. Lembrando que o Gartner é um piloto austríaco. 49,37 a diferença de Prost para a Lauda, mas eu volto a repetir, o importante é aquele 28,55 a diferença de Mansell para a Lauda. Mansell é o segundo, Lauda é o terceiro, Prost é o primeiro. Prost, Mansell, Lauda, Senna, Alboreto, De Angelis são os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet em 11º. Vai tocar tudo que tem direito a essa altura o Nick Lauda. Vai chegar no Manny Wilkenhock. Wilkenhock é o nono. Vai chegando forte de novo Lauda. Vai tentar a ultrapassagem sempre no final da reta. Colou, tirou, ficou para ele. Chega lado a lado. Ainda há tempo de fazer a tomada da curva para entrar forte no final da reta. Consegue mais uma ultrapassem Nick Lauda. Ele perdeu tempo demais. Volta a subir a diferença, volta a ser de 31 segundos. Mansell teve pista livre. E o Lauda vem numa sequência enorme aí de retardatários. Outra ultrapassagem agora em cima do Berger. E passa a ter pista livre à sua frente, Nick Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. Ao vivo, o circuito do Estoril. Uma tarde de céu azul, de muito sol. A grande decisão da Fórmula 1 em 1984. Vamos para a volta de número 50 para o líder Prost, que você vê aí. Ao final desta volta vai completar 50 Prost. Mas ainda tem muita corrida pela frente. Teve o carro do Arnoux e logo atrás o Alboreto. Só que o Alboreto é o 5º e o Arnoux é o 12º. Ou seja, o Alboreto tem quase uma volta em cima do seu companheiro de equipe, René Arnoux. Nessa altura, apenas os 5 primeiros estão na mesma volta. Hélio De Angelis, que é o 6º, já tem uma volta atrás do líder Prost. E o Prost vai chegando no Arnoux. A diferença continua acima dos 30 segundos de Mansell para Lauda. Lauda chegou a diminuir bastante, trouxe a 26 segundos essa diferença, depois pegou muito tráfego. A diferença foi a 32 segundos e agora começa a baixar de novo, 31. Prost tem 17 segundos, ponto 8 de vantagem para Mansell. Vai negociando com mais cautela as ultrapassagens do Prost. Aí aquilo que o Reginaldo dizia. Pro Lauda ele abriu na boa.
também fez o mesmo para a Prost. Bom, com a diferença que quando o Lauda passou, o René abriu numa curva. Agora no final da reta não tinha jeito mesmo. Aí segue Prost. Renault lenta na pista. Carro de Felipe Streff. São 3 Renaults nesse grande prêmio de Portugal. Aí a repetição da ultrapassagem de Lauda, de Prost em cima de Arnoux no fim da grande reta. Aí está, vai abandonar a prova definitivamente Felipe Streff. ...51 voltas completadas. Vamos chegando à parte final da prova. Prost, Mansell e Lauda. Senna em quarto, Alboreto em quinto, De Angelis em sexto também, sétimo, Patrese em oitavo, Wilker Rock em nono, Nelson Piquet na 10ª posição. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí nós seguimos acompanhando a Prost. Criado um momento de expectativa no autódromo. Vários carros começam a ter problemas. E eu começo a procurar na pista o carro de Nigel Mansell. Aí o Prost em primeiro. Todo mundo de olho em todas as curvas, em todas as retas. Seguimos vendo o Prost. Lauda vai assumir a 2ª posição. O Mansell tem problemas. Lauda vai assumir a 2ª posição. Niki Lauda vai passar para segundo porque o Mansell se arrasta. Niki Lauda vai para a 2ª posição. Prost em primeiro, Lauda em segundo. Isso é uma posição que define em favor de Lauda. Olha o Mansell, braço erguido. Eu dizia, todo mundo de olho na pista. Cadê o Mansell que não vinha? Reginaldo imediatamente apontou quando o Lauda mergulhou em cima de uma Lotus em negro e dourado. Ficou a dúvida se seria o carro de De Angelis. Mansell com problemas. Lauda é o segundo. Olha o Mansell como quase não consegue chegar ao box. Se você se lembra disso, o azar do Prost é que era o Mansell. O Mansell não é um piloto inconstante, muito rápido, e durante todo o campeonato ele fez isso e não chegou. O azar do Prost é que era o Mansell naquela posição. Ayrton Senna passa a ser o terceiro. Mas o importante agora, Prost é o primeiro e Lauda é o segundo. A diferença entre eles é de 48 segundos. Mas isso não está dizendo nada, nem pro Prost nem pro Lauda. O Prost faz o dele, corrida brilhante, segue na ponta, e o Lauda vai chegando à 2ª posição, que era o que ele mais queria. Vamos para a volta de número 54. Prost em primeiro, Lauda em segundo, Senna em terceiro. A 4ª posição será de Alboreto, a 5ª de De Angelis e a 6ª de Patrick também. Por enquanto o Mansell ainda continua como quarto porque ele tinha volta de vantagem, mas ele já abandonou a prova. Seu carro está parado no box, cercado pelos homens da Lotus. Prost, Lauda, Senna, Alboreto, De Angelis e também. Aí ficando cada vez mais emocionante a decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 84. Por enquanto vai dando Lauda. Até uma volta atrás ia dando Prost. Renault do Warwick definitivamente fora da prova. Warwick tinha a 13ª posição. Piquet o nono.
De Angelis é o quinto. Por enquanto, De Angelis vai sustentando a terceira posição no Campeonato Mundial. E quem vai ficando realmente em quarto. Cai para quinto, porque o Alboreto é o quarto colocado. E o Alboreto vinha logo atrás de Piquet na classificação. Meio ponto atrás de Piquet. Os outros que perseguiam o Arnoux e o Warwick. O Arnoux bem atrás e o Warwick abandonando. Também o Rosberg, que já abandonou a prova. Aí Lauda, por enquanto, ele é o campeão do mundo mais uma vez. Daqui Prost é o primeiro e Lauda é o segundo. E a diferença do Prost para o Lauda até aumenta, vai para 49,28. Ele passa a correr em função do seu carro, em função de poupar o seu carro, poupar pneus, poupar o motor, e em função dos segundos que o separam de Ayrton Senna. São 19,9. 55 voltas completadas. Vamos nos aproximando do final da prova, vamos nos aproximando do final da temporada da Fórmula 1 em 1984. Prost em primeiro, Lauda em segundo. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Aí você vê o Lauda. A equipe McLaren, a dona da festa de 1984. Niki Lauda. Cada volta em torno de 1,24. Mas cada volta durando uma eternidade. Para Prost, para Niki Lauda. Um circuito difícil, perigoso. Lauda deve estar dirigindo com muito cuidado. 51,52 a diferença de Prost para Lauda. 18,8 a diferença de Lauda para Ayrton Senna. Com tudo correndo bem nos carros de Prost e de Lauda, o Ayrton passa a ser o homem da definição. Ele é que vem se aproximando do Lauda. Na reta dos boxes, o carro que está atrás não é o de Ayrton, é de Johansson. Aí aparece Piquet. Piquet é o oitavo colocado. Aí se aproximando daqueles que marcam pontos. Depois de ter feito pole position, de ter rodado, de ter parado no box para a troca de pneus. Aí para a parte de subida do circuito, Niki Lauda. Duas curvas difíceis, à direita e à esquerda. Essa é feita flat, do jeito que vem. Aí uma freada forte, uma curva longa, mas de um só raio. Entrou bem e sai na boa. Novamente esticando forte e outra freada forte. Aí ele sobe, vai para os S's. Aí nesse ponto, direita e esquerda. E começa a tomar a longa curva que dá acesso à reta dos boxes. Traz por dentro, Niki Lauda entra na grande reta do circuito do Estoril. Prost já passou há muito tempo completando essa volta. Volta de número 57. Prost em primeiro, Lauda em segundo, Ayrton Senna em terceiro, Alboreto em quarto, Hélio De Angelis em quinto, Patrick também na sexta posição e Nelson Piquet em sétimo. Ele passou por Ricardo Patrese. Já vem chegando o Piquet. Depois de tantos problemas nesta prova. Ele está 17 segundos, 18, 17,95.
Está 18 segundos atrás de Patrick também, que é o sexto colocado. Toca firme Nick Lauda. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí você vê Lauda. Você vê como o ritmo diminuiu. Porque quem persegue agora é o Johansson. Olha só como ele tenta ultrapassagem em cima do Lauda. A essa altura, o que seria? Problema? Pneu? Ou a cabeça do Lauda funcionando muito para trazer o carro devagar e poupar a sua McLaren? Só ele poderia responder. A terceira é mais provável, porque a diferença em relação ao Senna, que poderia ameaçar esse título praticamente conquistado pelo Lauda, aumentou para 21, e a diferença em relação ao Prost está em 43,7. O Alboreto é que vem chegando. Já está a 13 segundos do Ayrton Senna, para mais uma vez tentar brigar com ele. Ele brigou com o Ayrton pela quarta posição, rodou. Agora ele tenta chegar para brigar pela terceira posição depois do abandono de Nigel Mansell. Completou 59 voltas Prost. Vai para a volta de número 60. Prost e Lauda. Ao Prost essa altura cabe levar o carro na ponta e torcer. Ao Lauda levar o carro ali onde está, numa segunda posição. Piquet vem se aproximando de Lauda. O ritmo diminuiu muito de Nick Lauda. Olha como o Johansson, que passou na volta anterior, já abriu tudo isso em apenas uma volta. Realmente o Lauda voltou a virar em 1,27, que é um ritmo para ele levar o carro até o final. O Alain Prost, nessa última volta, ele foi bem mais lenta, 1,28,6, mas o ritmo dele ainda é em torno de 1,26. Diferença de Prost para Lauda, 41. De Lauda para Ayrton, 19. E o Piquet está aí. Você se lembra, algumas voltas atrás, o Lauda ultrapassou o Piquet. E agora já é o Piquet que vem ali na batalha para uma ultrapassagem em cima do Lauda. A diferença do Piquet para o També é de 17 segundos, que é o para 9. O Piquet está andando muito forte para tentar chegar àqueles que marcam pontos. Tornando os S's, Lauda. Aí o Prost também começa a ser ultrapassado pelo Arnoux. Você se lembra que ele também ultrapassou o Arnoux no final da reta há 5, 6 voltas atrás. Caindo muito o ritmo de Prost e de Lauda. 1,28,73 de novo a nova volta de Prost. E Lauda, 1,27,94. Prost estava andando em 1,23, passa a andar em quase 1,29. Cai mais o de Prost do que o de Lauda. Tanto que o Lauda já fica agora a 40 segundos do Prost. Estava a 43. E o Ayrton é quem vem chegando, Lauda, 16 segundos. Mas nós estamos na volta de número 61. Olha o Prost na reta. De Angelis se aproximando dele. De Angelis é o quinto colocado. Ele estava uma volta atrás. Vai tentar a ultrapassagem em cima do Prost para outra vez estar na volta do líder. Cai para 39 a diferença de Prost para Lauda. Só que cai para 14 a diferença de Lauda para Ayrton Senna. Faltam algumas voltas. Menos de 10. 8 voltas restando. Com todo cuidado, Prost e Lauda. Prost é o primeiro. Lauda é o segundo. Não basta para Alain Prost vencer a corrida. Ele depende da posição de Lauda. Lauda em segundo garante o título mundial pela terceira vez.
Angelis ultrapassa Alain Prost. Passe vai abrindo. Última volta do Prost, 1:31.68. Última volta do Lauda. Olha só a diferença, 1:25. O Lauda resolveu apertar e o Prost vai muito lento. Isso não pode ser poupar o carro. O Prost não pode ter diminuído tanto o ritmo. Ele realmente tem problema. Pode ser que ele tenha sentido um desgaste excessivo de pneu, qualquer coisa que tente levar o carro até o final dessa forma. Agora, o ritmo é muito mais lento. Ele chega a ter 8 segundos, mais lento do que a melhor volta que ele mesmo marcou. Vamos para a volta de número 63. O líder Prost já completou 62 voltas. Primavera no ar, no pique da Globo. Aí você vai vendo de novo Lauda. Você vê também. Ele junto com o Mauro Baldi. Foi com o Baldi que ele teve problema no Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio da Europa e novo Gringa Alemanha. Agora passa limpo. Sai liso do Mauro Baldi com seu espírito. Lauda voltou a fazer a última volta em 1:25. Agora 1:25.07. E o Prost fez em 1:30.03. Lauda tirou 5 segundos numa volta. O Ayrton Senna fez a última volta em 1:26.95. Lauda começa a abrir de novo em relação a Senna. Você pode perceber pela proximidade do Piquet, que era bem maior. O Lauda já abriu agora em relação ao Piquet, que está ali do lado. E aumentou a diferença, consequentemente, em relação ao Senna, para 15.6. Agora aumentou nessa outra volta, passou para 17.4. O Lauda aparentemente tranquilo, poupou o carro necessário. Agora o Prost tem problema, tanto que o Lauda se aproximou bastante. Agora é 28.7 em relação ao Prost, uma diferença que era de 43. Aí o Lauda, tomando a curva à direita no final da grande reta. Vai para a segunda. Mas com cuidado. Tem També à sua frente. Mergulha em cima do També. Força a ultrapassagem. Vai forte Nick Lauda. Piquet também chega ali enroscado com o També. Porque essa briga do Piquet com o També vale a 6ª posição. É o Piquet chegando para brigar por uma posição que possa lhe dar pelo menos um ponto. Lauda é o segundo. O que está no meio, També é o 6º. Era, Piquet já é o 6º. Consegue a ultrapassagem em cima de També. E vai na mesma balada de Nick Lauda. Prost, Lauda, Ayrton Senna, Alboreto, De Angelis, Piquet e També. Os 6 primeiros colocados. Piquet anda forte. 63 voltas, 64 voltas completadas neste exato instante por Alain Prost. O Lauda ainda vem se aproximando para completar essa volta. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. E tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Lauda também completa a volta de número 64. Muita fumaça. Aí Osella. Carro de Piercarlo Ghinzani. É, mas aquilo larga um óleo na pista. Torna a coisa muito perigosa nesse final de corrida. O Lauda virou nesta última volta em 1:26.9 e o Prost parece ter normalizado um pouco a situação. Já está virando 1:28.3. Aí o carro de Piercarlo Ghinzani. Ele para junto com a Erros do Mustang, que já parou há muito tempo.
E aí o Prost, para completar mais uma volta. Passou Prost. 65 voltas completadas. Ficamos esperando a passagem de Nick Lauda aqui à frente da reta dos boxes para completar também a volta de número 65. Vamos nos aproximando do final da prova. Por enquanto vai dando Nick Lauda mais uma vez, vai dando Nick Lauda pela terceira vez. Nick Lauda campeão em 75, Nick Lauda campeão em 77. Prost tenta andar rápido de novo. Nessa volta os dois andaram no mesmo ritmo, o Prost até um pouco mais rápido. 1:28.5 e o Lauda 1:28.9. Aí os carros. O carro do Renault, o carro do Budissan e o carro do Ghinzani. De Angelis está à frente de Prost. Você se lembra? Como o Prost passou o De Angelis, colocou uma volta em cima dele. De Angelis é o quinto. Aí o De Angelis voltou a ultrapassar o Prost e tirou essa volta. E abriu. E o Prost já está de novo em cima do De Angelis. Outra vez ele tenta se aproximar. E completa com isso 66 voltas no circuito do Estoril em Portugal. Estamos chegando ao final da temporada da Fórmula 1 em 1984. Aí você tem a confirmação. Prost, Lauda, Senna, Alboreto, De Angelis e Piquet. Aí o Prost. A diferença de Prost para Lauda, 24 segundos. Mas o Lauda tem 20 segundos de vantagem para Ayrton. O Ayrton é que tem que se segurar nesse fim de prova, que ele só tem 5 segundos de vantagem para Alboreto. Um terceiro lugar que seria lindíssimo para Ayrton Senna na sua despedida da Toleman. Ayrton pode, com o terceiro lugar, numa temporada de estreia, numa equipe apenas média, subir 3 vezes ao pódio. Lauda e Prost. Você viu o Lauda e agora vê o Prost. Aí o Prost, logo atrás do De Angelis. E logo atrás do Prost, o Stefan Johansson. A diferença de Ayrton Senna para o Alboreto cai para 4 segundos. Vem chegando o Alboreto em cima do Ayrton. Ele também tirou 2 segundos em relação ao Lauda. 66 voltas, 67 voltas completadas por Prost e por Lauda. Neste instante, Nick Lauda completa a volta de número 67. Vamos chegando ao final. Cada gota de combustível é importante, porque esse é um circuito de freadas fortes. No circuito de freada muito forte, para se retomar a velocidade é preciso ir fundo. Isso consome mais combustível. Cada gota é importante. Cada milímetro de borracha nos pneus. Quem soube poupar mais o carro, subir a pressão do turbo no momento exato de uma ultrapassagem para sair de uma posição incômoda, baixar, cuidar da temperatura. Não é só apertar o da direita, tem muita coisa em jogo. De Angelis e Prost. O Johansson que já está à frente. Aldo chega lento na curva. Com isso, De Angelis e Prost tiveram que diminuir muito. Prost completou 68 voltas. Aí você vê Johansson, vê De Angelis e vê Prost. Volta
volta a andar acima de 1,30 Alain Prost. Isso na última volta de número 68. O Lauda, 1,28,64. Volta a andar mais rápido. Aí isso aumenta de 4 cravados para 4,4 a sua diferença para o Boreto. Vai lutando para sustentar a terceira posição o Ayrton Senna. Prost vai lutando para segurar a ponta. O que pode não lhe adiantar nada, porque Lauda vai lutando muito para segurar o segundo lugar e segurar o título mundial. De qualquer forma, seria um vice-campeonato com meio ponto apenas de diferença e 16 vitórias numa carreira de 5 anos. Para o Prost. É uma carreira fantástica. O público vai ficando todo de pé no circuito do Estoril. Prost vem se aproximando. Vamos chegando ao final da prova. Vai entrar pela reta Prost. Aí ele vai cruzar mais uma vez a linha de chegada. Vai se encaminhando para a curva no final da reta. Essa curva que está sendo contornada por Prost. Lauda vai se aproximando para tomar a reta. Alboreto se aproxima muito de Ayrton, passa a ter 2 segundos cravados em relação a Ayrton Senna, que é o terceiro. É um momento de grande expectativa. A prova vai chegando ao seu final. Vai dando Lauda. Prost vai tocando aí, vai seguindo na ponta. Ele já tem 69 voltas completadas. Aí vem Prost. Poucas curvas e retas para o final da prova e para o final do Campeonato Mundial em 1984. Prost vai se encaminhando para mais uma vitória, para a 7ª na temporada. Nick Lauda vem trazendo em segundo, vem buscando mais um título mundial. Nick Lauda. Aí você vai acompanhando o carro de Prost. Ele entra. Vai ser dado o sinal de uma volta a mais. Aí a bandeirada. A bandeirada para o primeiro. Alain Prost termina a corrida no Estoril. Prost vence. Alain Prost consegue a vitória. E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nikolaus Lauda. Austríaco, 35 anos. Nick Lauda, 24 vitórias. Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1. 75, 77, 1984. São 24 vitórias em 157 corridas. Ayrton Senna vai mais uma vez ao pódio, passando em terceiro. E aí Lauda. Todos cumprimentam o grande campeão. Todos prestam a sua homenagem a este verdadeiro mito do automobilismo, esta lenda viva da Fórmula 1. Um homem acostumado às vitórias, um homem do título mundial em 75, um homem que praticamente esteve morto em Nürburgring em 1976. Renascendo Lauda das chamas de sua Ferrari para um novo título mundial em 77. Parou, sentiu saudade daquilo que ele ama. E ele dizia outro dia à própria Rede Globo: é uma coisa muito forte que sai lá de dentro, do fundo do meu coração. Enquanto esta força existir, eu não paro mais. E aí está ele, não para mais Nick Lauda. E mais uma vez, é campeão mundial de Fórmula 1. Os 3 que o cumprimentaram antes de qualquer outro. Em primeiro lugar, Nelson Piquet, o grande amigo. Em segundo, Ayrton Senna, o grande fã. E em terceiro, Alain Prost, o grande vice-campeão. Primeiro Prost, segundo Lauda. O título é de Nick Lauda. Prost passa agradecendo aos aplausos. Passa sendo muito cumprimentado. Jacques Lafitte ali atrás dele. Mais uma vez, aqui no francês.
chega a sentir o título mundial. E mais uma vez, ele perde na última prova. Mas perdeu cumprindo o seu papel. Ele entrou na pista para vencer. Venceu. Ele não tinha o que fazer, porque quem vinha em segundo era Nick Lauda, o grande campeão. Aí, Prost, o grande campeão, homem do título mundial, Nick Lauda, primavera no ar, no pique da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. As imagens ao vivo do circuito de Estoril. Aí a classificação final. Nick Lauda, o grande campeão, 72 pontos, tricampeão mundial Nick Lauda. Em segundo, Prost, 71 pontos e meio. Que grande vice-campeão. Em terceiro, Hélio De Angelis, 33. Em quarto, Nelson Piquet, com 29. E Ayrton Senna terminou em nono lugar, com 13 pontos. Que maravilhoso ano de estreia. Aí no box, no pódio, Prost, o homem da vitória. Lauda, o homem do título. E Ayrton Senna, uma esperança brasileira no automobilismo internacional. O hino nacional francês. A execução do hino nacional da França. Prost, o abraço ao homem que foi seu ídolo quando ele começou, o grande Nick Lauda. Nas marcas do seu rosto, uma lição de vida, uma lição de amor ao esporte, aquilo que ele dedicou à sua vida, e passa a ser, mais do que nunca, um dos maiores em todos os tempos, um verdadeiro mito da Fórmula 1. Andreas Nicolaus Lauda. E junto a Prost e a Lauda, Ayrton Senna, pela terceira vez em sua temporada de estreia, ele vai ao pódio. A alegria de Nick Lauda. Tantas pessoas à volta, você mal pode ver, aí está Lauda. Homem frio, de poucos sorrisos, vive o seu grande momento de glória. O pódio da vitória, o pódio do Grande Prêmio de Portugal, o pódio do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984. Lá estão Prost, Ayrton Senna e, mais do que tudo, lá está Nick Lauda, que acaba de conquistar de forma brilhante. Que corrida fez Lauda! Saiu de 11º, brigou quando tinha que brigar, foi arrojado quando tinha que ser, foi o piloto frio, cauteloso, excepcionalmente técnico quando tinha pista livre. E o homem que reergueu a McLaren chega ao pódio, Ron Dennis. Aí está ele, McLaren, que vinha de uma fase difícil. Ron Dennis a comprou e fez dela uma equipe incrível. Poucas vezes, ou talvez nunca se tenha visto na Fórmula 1 um domínio tão grande de um carro, um domínio tão grande de uma equipe. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda e, quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna. A inversão no pódio, o ponto mais alto, o lugar de honra
passa a ser de Nick Lauda. E ele faz o sinal com 3 dedos pelos seus 3 títulos mundiais. E deve estar emocionado Ayrton Senna. Ele tem seu grande ídolo a seu lado. Ele deve estar ali, emocionado por estar no pódio. Quantas coisas passam por sua cabeça, quantos sonhos de um futuro. Tem tudo realmente para ser brilhante na Fórmula 1. Aí, a alegria maior, a explosão final. E os parabéns ao grande campeão, ao grande Nick Lauda, 3 vezes campeão do mundo. Chega ao final a temporada de Fórmula 1 em 1984. E chega merecidamente com Nick Lauda mais uma vez como campeão do mundo. Primavera no ar, no pique da Globo.